Encontrei fotos íntimas da minha esposa em uma nuvem que ela esqueceu de apagar, e um dos homens das fotos era meu irmão. Não sei por onde começar. Me sinto um fantasma dentro da minha própria casa. É como se a realidade tivesse rachado ao meio, e agora eu andasse entre os estilhaços tentando juntar os pedaços de uma vida que talvez nunca tenha sido real. Estávamos juntos há 14 anos. Eu e a Laura, casados há 11. 2 filhos, a Letícia, de 9 anos, e o Mateus, de 6. Sempre fui aquele cara certinho. Nunca fui de balada, de ficar olhando para outras mulheres, nem de esconder senha de celular. A gente tinha uma rotina estável: casa, trabalho, escola das crianças, pizza nos sábados, filme nos domingos. Às vezes até reclamava da monotonia. Agora daria tudo para voltar a ela. Laura sempre foi mais reservada. Nunca foi do tipo grudenta. Tinha o espaço dela, o tempo dela. Eu respeitava, achava até saudável. Não éramos um casal perfeito, mas éramos sólidos. Ou, pelo menos, era o que eu acreditava. Aconteceu numa tarde comum. Eu estava tentando liberar espaço no meu celular, cheio de vídeos das crianças. Decidi acessar a nuvem compartilhada que usamos para salvar arquivos da família. A pasta dela estava lá, com o nome backup_2022. Curioso, cliquei. Queria ver se tinha alguma coisa que pudesse apagar sem importância. Nada preparado para o que eu ia encontrar. As primeiras fotos eram normais. Laura e as crianças no parque. Laura sozinha, espelhando roupa no provador. E então, começaram a aparecer imagens que não eram para estar ali. Fotos dela no quarto, de lingerie. Algumas mais ousadas, outras completamente nuas. No começo, achei que eram para mim, que ela tinha esquecido de me mandar, ou que estava se preparando para alguma surpresa. Eu queria acreditar nisso. Eu precisava acreditar nisso. Mas então vi os vídeos. Ela não estava sozinha. O primeiro era curto, tremido. Mostrava só parte do quarto, o lençol amassado, sussurros abafados. Ela gemia o nome de alguém. Não era o meu. O segundo foi mais explícito. E foi aí que eu vi ele. Meu irmão, Rafael. O mesmo que foi meu padrinho de casamento. O mesmo que me ajudou a construir a casinha de bonecas da Letícia no Natal passado. O mesmo que senta à minha mesa todo domingo. Ele estava lá, com ela, com minha esposa, no meu quarto. Demorei segundos para entender o que meus olhos estavam vendo. Apertei replay. Achei que era erro, que era montagem, que era um pesadelo e eu ia acordar. Mas não, era ele. A tatuagem no ombro não deixava dúvidas. Meu corpo congelou. Não chorei, não gritei. Só fiquei ali, encarando a tela, como se pudesse reverter o tempo. Como se, assistindo de novo, a verdade fosse mudar. Fechei tudo. Fui até o banheiro e vomitei. Meu estômago virou uma pedra. Meu coração parecia esmagado por uma prensa invisível. Sentei no chão. As mãos tremiam. Eu precisava entender. Precisava saber há quanto tempo. Por que ela fez isso? Por que com ele? Meu irmão? O resto da tarde foi uma mistura de choque e pânico. Não consegui buscar as crianças. Pedi para minha mãe buscar. Disse que não estava me sentindo bem. Era verdade. Meu mundo estava desmoronando por dentro e eu mal conseguia respirar. No dia seguinte, fingi normalidade. Laura acordou, me deu um beijo na testa e foi para a cozinha como se nada tivesse acontecido. Eu olhava para ela e via outra pessoa. Um estranho. Me doía ver como ela era boa atriz. Ou talvez eu só tenha sido cego mesmo. Decidi investigar mais. Ver se havia mais provas, mais detalhes. Entrei em outras pastas. Revirei a lixeira da nuvem. E encontrei algo ainda pior. Um vídeo deles, no nosso aniversário de casamento. Enquanto eu estava com as crianças na casa da minha sogra, ela levou meu irmão para nossa cama. Eles riram, brindaram, usaram o vinho que eu comprei. Ele usou minha cueca depois do banho. Aquilo me matou. Não sei como continuei respirando depois daquilo. Eu não estava vivo, só existindo. Fiquei dias sem conseguir dormir direito. Deitava do lado dela e revivia cada imagem, cada som, cada toque entre eles.
Me torturava em silêncio. Ela se virava para mim à noite, encostava a perna na minha, sussurrava boa noite, amor. E eu respondia, fingindo, porque não sabia o que fazer, porque não conseguia nem formar um pensamento inteiro, sem ser engolido pela raiva. Na terça-feira, fui até a casa do Rafael. Ele me recebeu com aquele sorriso de sempre. E aí, irmão, tudo certo? Eu queria socar a cara dele até esquecer o que tinha visto, mas não fiz. Só sentei no sofá, com as mãos fechadas e os olhos queimando. Ele não fazia ideia de que eu sabia. Falou da vida, do trabalho, perguntou da Laura. Isso me deu náuseas. Eu mal falei. Fiquei observando cada detalhe, o jeito como ele gesticulava, como ria. Tão normal. Como se não tivesse destruído a minha vida pelas costas. Como se não estivesse traindo o próprio irmão com a mulher dele. Naquele dia eu quase explodi, mas voltei para casa calado e comecei a procurar mais. Mexi no celular da Laura quando ela dormia. Senha era a mesma. Tudo parecia limpo. WhatsApp normal. Fotos normais. Só que tinha algo que me chamou a atenção. O backup do WhatsApp estava desativado. Achei estranho. Sempre tinha sido ativado. Foi aí que comecei a desconfiar. Ela podia ter outro celular. No sábado seguinte, depois do almoço, ela disse que ia no mercado. Eu disse que ia tomar um banho. Esperei ela sair e comecei a vasculhar tudo. Foi no fundo do armário do escritório que encontrei uma bolsinha preta escondida dentro de uma caixa de cabos antigos. Dentro, um celular. Liguei, o coração quase saindo pela boca. Sem senha. Assim que a tela acendeu, senti o chão sumir. Era como abrir a porta do inferno. Mensagens. Centenas. Nomes salvos com apelidos bobos. Corações. Fotos. Áudios. E um nome entre todos me fez parar de respirar. Meu R. Era ele. Era o Rafael. Ela falava como se fossem adolescentes. Dizia que sentia saudade do corpo dele. Que o nosso casamento já não fazia mais sentido. Que só ficava por causa das crianças. Que pensava em fugir com ele. Que me amava, sim, mas de um jeito fraternal. Fraternal. Como se eu fosse só um amigo de infância que ela respeitava. Li tudo. Cada palavra era uma facada. Ela o chamava de meu homem. Dizia que ele a fazia se sentir viva. Que comigo, ela se sentia mãe, dona de casa. Mas com ele, mulher. Fechei o celular com as mãos tremendo. E me vi chorando. Sozinho. No chão da sala. Como um menino perdido. Lembrei da nossa história. Dos nossos votos. Do nascimento da Letícia. Quando ela segurou minha mão com força e chorou ao ver o rostinho da nossa filha. De quando compramos essa casa. Dos planos. Dos sonhos. Lembrei de tudo. E me senti um idiota. Naquela noite, não consegui olhar nos olhos dela. Na manhã seguinte, ela me perguntou se eu estava bem. Eu disse que sim. Só cansado. Trabalhando demais. Preocupado com as contas. Mentiras. Mentiras como as dela. E de repente, eu estava me tornando parte do mesmo jogo sujo. Passei a semana agindo normalmente. Mas por dentro, eu só queria desaparecer. Tentei pensar racionalmente. Falei comigo mesmo em frente ao espelho. Confronte. Grava tudo. Junta as provas. Faz ela pagar. Mas o que significava pagar? Divórcio? Expor tudo para os nossos filhos? Para os meus pais? Para o mundo? Ou seria pior fingir que nada aconteceu? Laura é uma mãe incrível. Disso eu não duvido. Nossos filhos a adoram. E mesmo agora, sabendo de tudo, eu vejo o quanto ela se dedica a eles. E o quanto eles precisam dela. E precisam de mim. E eu ainda amo. Não do mesmo jeito. Não com a mesma pureza. Mas amo. Como se uma parte de mim se recusasse a aceitar que tudo foi uma mentira. No domingo à noite, depois que as crianças dormiram, sentei na cama e disse: preciso te perguntar uma coisa. Ela olhou para mim. Séria. Você tem alguma coisa para me contar? Silêncio. Ela hesitou. Seu rosto mudou. Como se soubesse. O que você quer saber? Você me traiu? Ela baixou os olhos. E disse: sim. Aquele sim foi sussurrado.
baixo, quase sem som, mas ecoou na minha cabeça como um tiro. Não chorei, não gritei, só perguntei: com quem? Ela demorou, mas respondeu: com o Rafael. Tudo saiu, entre lágrimas, gaguejando. Ela disse que começou há 2 anos, que foi um erro, que se arrependeu, mas continuou. Disse que ele a entendia, que ela se sentia sozinha, que eu me distanciei, que ela não sabia como parar, que pensava em contar, mas não tinha coragem. Eu só ouvi. Fiquei ali, vazio. No final, ela perguntou: o que você vai fazer agora? Eu não respondi, porque eu não sei. Meus filhos dormem a poucos metros daqui, felizes, inocentes, acreditando que têm uma família sólida, uma mãe que os ama, um pai presente, um lar seguro. Se eu contar tudo, destruo isso. Se eu ficar calado, destruo a mim mesmo. Penso em ir embora, em pedir o divórcio, em levar as crianças. Mas, e se eu estiver condenando eles a crescerem sem a mãe? E se eu estiver sendo egoísta? E se eu fizer tudo isso e continuar miserável? Penso em confrontar meu irmão na frente da família, expor tudo, quebrar essa máscara. Mas, e se isso só gerar ódio? E se meus pais se virarem contra mim? Eles sempre foram mais próximos dele. E se ninguém acreditar, penso em fingir, em seguir vivendo, pelo bem dos filhos. Mas a cada noite, quando deito na cama, ouço os gemidos dela com ele ecoando na minha mente. A cada domingo, quando ele sorri para mim no churrasco, sinto vontade de vomitar. Estou preso, e pela primeira vez na vida, não sei o que fazer. Na manhã seguinte, acordei antes dela. Fiquei olhando para o teto por quase 1 hora. Os primeiros raios de sol entravam pela fresta da cortina e ouvi os passos leves da Letícia indo ao banheiro. Depois, a voz do Mateus perguntando se já era hora de ver desenho. Levantei, fiz o café, botei as mochilas das crianças no carro, preparei os lanches. Ela agiu como sempre. Me ofereceu pão. Tentou sorrir. Evitou me encarar por muito tempo. Ela estava com medo e arrependida, mas isso apagava alguma coisa. A traição, a escolha dela, as mentiras. Meu irmão. Passei o dia fora. Disse que ia trabalhar, mas estacionei em frente a um parque e fiquei no carro por horas, pensando, imaginando 1000 versões da minha vida a partir daquele momento. Pensei em sumir, em deixar uma carta e ir embora para longe. Só eu. Recomeçar. Mas eu não sou esse tipo de homem. Nunca fui. À noite, voltei. As crianças estavam brincando no chão da sala. Laura, de avental, mexia na panela. Tudo parecia um comercial de margarina. Mas eu sabia da podridão por trás da fachada. Depois que colocamos os dois para dormir, fui até o escritório e liguei o gravador do celular. Chamei ela até lá. Ela entrou hesitante, já com os olhos vermelhos. Quero que você me diga tudo, falei. E quero que você saiba que eu vou gravar. Porque se um dia você mentir para um juiz, eu quero estar protegido. Ela chorou, mas concordou. Durante 47 minutos, ela falou do primeiro beijo, do primeiro toque, das mensagens, dos encontros, das vezes em que fingiu dor de cabeça comigo para se encontrar com ele, da vez em que ele foi até nosso sítio e dormiu lá comigo e as crianças na casa, e ela foi para a varanda com ele à noite. Eu fiquei em silêncio o tempo todo, registrando cada palavra. Quando ela terminou, eu disse: "Você me quebrou." Ela chorou mais forte. Tentou segurar minha mão. Eu puxei. "Não encosta em mim." Falei. "Não mais." Na manhã seguinte, fui até a casa do Rafael. Ele estava na garagem, lavando o carro, sem camisa, com aquele maldito sorriso no rosto. Me cumprimentou com um "e aí?", sumido. Eu não respondi. Só tirei o celular do bolso. Dei play. O áudio começou a tocar. A voz da Laura dizendo: "A primeira vez que ele me tocou foi na festa da empresa, quando você estava bêbado dormindo no sofá." A expressão dele mudou em segundos. A mangueira caiu da mão. "O que é isso, cara?" "É o som da sua desgraça." Respondi. "Você vai ouvir cada palavra do que ela me disse. E depois vai sair da minha vida. Para sempre." Ele tentou argumentar.
Disse que não sabia como tinha acontecido. Que foi um erro. Que era amor. Amor? Senti o sangue ferver. Eu te amava, Rafael. Você era meu irmão, meu melhor amigo, meu confidente. Você dormiu na minha casa, brincou com os meus filhos e me traiu da pior forma possível. Isso não é amor, é doença. Ele abaixou a cabeça, chorou, implorou para não contar para nossos pais. Eu fui embora sem responder. No caminho de volta, parei o carro e chorei até não ter mais forças. Na semana seguinte, me mudei para o quarto de hóspedes. Expliquei às crianças que papai precisava de um tempo para pensar, que às vezes os adultos também precisam de silêncio, que não era culpa delas. Laura não tentou me impedir. Ela me deu espaço. Começou a ir à terapia. Disse que queria mudar, que faria o que fosse preciso para reconstruir. Mas eu não acreditava mais. Nem queria. Com um advogado, comecei o processo de separação, mas mantivemos em segredo por enquanto. Decidimos se contaríamos aos poucos, com cuidado, mas até isso era uma ferida aberta. E então, uma noite, Letícia me perguntou: Papai, por que você não dorme mais com a mamãe? Fiquei paralisado. Mateus olhou para mim com os olhos arregalados. Vocês vão se separar? A pergunta veio com um tremor na voz, quase como um pedido. E ali estava meu dilema, o momento que eu mais temia. Dizer a verdade e destruir a imagem da mãe que eles amam? Ou mentir? Mais uma vez, eu me ajoelhei diante deles. Segurei as mãos pequenas de cada um. O papai e a mamãe ainda são uma equipe. Sempre vamos cuidar de vocês. Nada vai mudar isso. Mas vocês vão se separar? Insistiu Letícia, com os olhos marejados. Respirei fundo. Senti meu coração rachar. Olhei para eles e menti. Não agora. E nesse não agora, enterrei minha paz. Até hoje, durmo mal. Até hoje, me pego encarando fotos antigas perguntando onde foi que me perdi. Até hoje, vejo o sorriso dela e sinto nojo e saudade ao mesmo tempo. Não sei se algum dia vou contar a verdade para eles. Não sei se um dia vou me perdoar por ficar tanto tempo em silêncio. Mas por enquanto, é o que consigo fazer. Por eles. E só por eles. 5 anos se passaram. 5 anos de silêncio. De acordar todos os dias com um peso no peito. De sorrisos forçados nas reuniões de pais na escola. De fingir estabilidade em cada aniversário, cada Natal, cada foto em família. Laura e eu seguimos juntos, ao menos aos olhos de todos. A separação no papel nunca foi concluída. Deixei os papéis no fundo de uma gaveta. Parte de mim queria encerrar tudo. Outra parte estava cansada demais para começar uma guerra. E os dias foram passando. Ela mudou. Isso eu reconheço. Parou de ver o Rafael. Pediu demissão do trabalho. Buscou ajuda psicológica. Se dedicou à casa, às crianças, a mim. Mas por mais que tentasse, nunca apagou o que eu vi. A traição ficou como uma cicatriz, invisível por fora, aberta por dentro. Eu também mudei. Fiquei mais calado, menos afetivo. Vivia em piloto automático. Trabalhar, cuidar dos filhos, manter a rotina. Mas a dor nunca foi embora.